Seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui é o Alexandre e hoje nós vamos falar de rapport. Essa aula é uma das aulas mais importantes de todo esse curso. Por quê? Porque nessa aula você vai se dar conta de um elemento fundamental na sua comunicação, seja como líder, seja como pessoa, em qualquer situação. Então, o que é o rapport, né? O rapport ele é um termo originalmente francês e ele tem um significado voltado para estabelecimento de um padrão, né? Uma conexão. Então, a gente poderia traduzir para a nossa utilidade aqui que trata-se de uma habilidade de criar com outra pessoa, ou às vezes até com um grupo, uma conexão que nos permita compartilhar um terreno comum, ou seja, alguma coisa que você e outra pessoa tenham em comum para que possam sintonizar, né? Prosseguir juntos. E é isso é para uma conversa, para um trabalho ou para qualquer outra atividade que a gente queira fazer com alguém numa sintonia bem fina. Né? Então, ser bom nesta atividade do rapport significa ter as aptidões necessárias para você ter relacionamentos fáceis, relacionamentos profundos, né? Efetivamente bem estruturados. O que nós vamos ver nesta aula? Você vai aprender os conceitos fundamentais e como fazer para estabelecer uma conexão muito profunda com as pessoas, principalmente no trabalho, que esse é o nosso foco, no seu trabalho como líder. Vamos começar pensando assim. Os homens são melhores convencidos pelas razões descobertas por eles mesmos. Né? Benjamin Franklin. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, quando a gente está tentando convencê-las, se você usar o teu modelo mental, né, como o pessoal tem falado por aí, o teu mindset, talvez não vão aceitar tanto, ou talvez vão ficar imaginando que você é diferente delas. Então, o que é estabelecer rapport, sintonia? É entender por qual razão alguém se convence de alguma coisa. E por qual razão alguém entra em sintonia comigo. Certo? Então, aqui entra uma das questões fundamentais no rapport que você verá. É a capacidade de gerar empatia, né? A famosa empatia. Mas a empatia é apenas um passo desse processo. Veremos logo adiante. Então vem comigo, olha só. Por que é necessário, por que é importante a gente ter rapport? Então, primeiro, porque a gente cria um conforto. A pessoa que está conversando conosco, se tem uma sintonia, ela se sente confortável. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai visitar alguém, você vai conversar com alguém, e essa pessoa é uma pessoa muito simplória. Ela se veste de maneira bem simples, ela tem um vocabulário bem simples. E quando você vai visitar esse alguém, você põe lá o seu melhor terno, você põe uma roupa assim para arrasar, e você chega lá e começa a conversar com palavras complexas, com termos diferentes do comum. Essa pessoa vai ficar muito desconfortável. A gente fica desconfortável quando encontramos alguém muito diferente, um novo. A novidade, certo? Então é importante que o líder tenha essa consciência que é ele que precisa gerar o conforto nas pessoas para que elas tragam o seu melhor. Obviamente, depois que eu crio o conforto, eu também utilizo o rapport para criar afinidades. Por exemplo, é muito comum quando eu chego numa roda nova de pessoas, observar durante a conversa que alguém que eu ainda não conheço tem um determinado gosto. Por exemplo, alguém deixa escapar numa conversa de roda que gosta, por exemplo, de motociclismo. E eu sou apaixonado por motociclismo. Pronto, está ali o caminho para eu começar a construir rapport com esta pessoa. Também, vamos supor que eu perceba que essa pessoa é um gerente de uma área de uma empresa. Então, está aí um meio para eu entrar na conversa com ele, porque temos afinidades sobre questões de liderança, sobre questões de gerências. Além disso, o rapport também gera uma certa proteção, né, que vem junto com a segurança e a confiança. Quando estabelecemos uma relação
de maior intimidade, de maior afinidade, o que acontece? As pessoas se sentem melhor, mais protegidas, mais seguras e mais confiantes. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nesta aula. Entendendo o porquê do rapport e como fazê-lo. Olha só, quando a gente encontra alguém, encontrar a mesma frequência, certo? É uma arte, porém é muito fácil se você prestar atenção. Quando a gente aperta a mão de alguém, por exemplo, se você apertar a mão de alguém mais ou menos na mesma pressão, com a mesma intensidade que o outro lhe apertou, você já estabeleceu rapport. Se você sorrir para outra pessoa ou mantiver uma expressão facial semelhante à que ela lhe apresentou, já começamos também a fazer rapport do nível não verbal. Você lembra que eu falei para você lá daqueles elementos que 55% da nossa comunicação é não verbal e o rapport acontece muito no não verbal. Outro exemplo, se você chegar num ambiente cheio de pessoas e alguém estiver vestido parecido com você, já temos aí uma sintonia, é um rapport não verbal naquela frequência. Então estabelecer as frequências é muito simples se você estiver atento. Além disso tudo, você pode estabelecer um rapport no sentido da lógica de uma conversa. Quando alguém está conversando conosco, ou então está numa roda, e você percebe que ele pensa parecido porque ele fala coisas que você percebe que é parecido com o que você pensa. Está aí a oportunidade para você também encontrar outra conexão. Então veja que o rapport ele é construído de maneira muito intensa e de diversas formas. Dá para ser muito criativo aqui, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz no rapport, muita gente pensa que fazer rapport é liderar uma conversa. Não, antes de liderar uma conversa, eu acompanho. Então o que é o acompanhar? Primeiro, é o acompanhar pensando nos elementos da comunicação. Se você olhar esses dois rapazes aí na foto, eles estão numa posição sentados de uma maneira espelhada, ou seja, eles estão sentados de uma maneira parecida na cadeira. Provavelmente um deles está acompanhando o outro. Também, este acompanhamento pode ser de uma outra forma, depende muito da sua criatividade. Por exemplo, se você vai conversar com alguém da sua equipe e essa pessoa ela começa a conversa falando, por exemplo, de um problema que tem lá no seu processo de trabalho. Se você der atenção ao processo de trabalho que ela apresenta, obviamente você demonstrou interesse e ela abriu as portas para conversar com você sobre um assunto do interesse dela. Uma vez que você entrou no mundo, uma vez que você entrou no modelo mental dessa pessoa, você ganhou a permissão, pelo princípio da reciprocidade, que talvez a gente vá ver lá no finalzinho do curso, que é um dos modos mais potentes de persuasão, é o princípio da reciprocidade, de demonstrar para a pessoa, olha, eu conversei com você sobre um assunto que você estava com eminência, que você trouxe para a mesa. Agora eu vou conversar com você sobre o assunto que me interessa. E aí você lidera. De uma maneira prática, é mais ou menos assim. Eu chego para conversar com você e você comenta comigo brevemente, por exemplo, que está com problema no processo de fechamento de uma planilha. Eu digo, é mesmo? Deixa eu dar uma olhada contigo. E aí, como é que você vai fazer para fechar essa planilha? Conversamos por 2 minutos sobre aquilo ali. E aí, de uma maneira natural, eu digo para você, e quem sabe a gente poderia falar agora sobre o problema que nós temos aqui no nosso produto. Pronto, eu trouxe a pessoa para aquilo que eu quero liderar. Porém, eu trouxe no momento certo, quando eu percebi que estávamos em sintonia no assunto dela. E aí essa sintonia facilita muito eu introduzir e liderar o que eu quero falar. Vem comigo que tem mais algumas coisas importantes. Toda vez que a gente vai conversar com alguém, a comunicação acontece mais ou menos assim. Por mais que a gente não se dê conta, mas um primeiro contato, ele nos leva a uma conexão, a gente troca informações e a isso a gente pode chamar de informação e comunicação. Ou seja, a comunicação acontece
por um processo que desencadeia através de um contato que conecta e informa. Uma vez que a comunicação acontece e eu domino essa comunicação, eu posso usar essa comunicação para gerar mudança nas pessoas. Então você, como líder, você pode usar a sua capacidade de comunicar. Se você ainda tem alguma dúvida, volta nas aulas anteriores e vê tudo que a gente falou sobre comunicação. Esta é uma chave mestra. Eu acho que eu já comentei isso com você. E quando você tem uma boa comunicação, que você tem capacidade de gerar mudanças, você tem que tomar cuidado, porque você pode gerar mudança através da influência ou da manipulação. O que é gerar mudança através de um ou de outro? A historinha aqui é bem simples. A influência, a gente muda uma pessoa quando ela entendeu e ela concordou com a mudança. A manipulação é quando você, através de uma comunicação excepcional, convence alguém a fazer alguma coisa, mesmo ela não estando ainda concordante ou não ter entendido, mas acaba fazendo porque, afinal de contas, você é o líder, você é o chefe, ou então porque você tem uma habilidade de convencimento. E isso acontece muito em vendas. Sabe aquele vendedor que manipula, que sabe se comunicar muito bem, e ele vende produtos para as pessoas, mesmo que elas não precisem? O fato é que as pessoas vão se dar conta. As pessoas vão perceber que foram manipuladas. E o troco vem. Numa equipe é a mesma coisa. Eu tenho uma regra para as pessoas descobrirem se elas estão influenciando ou se elas estão manipulando. Geralmente, quando a gente influencia alguém, essas pessoas voltam para conversar conosco, porque nós fomos úteis para ela. Se a gente manipula alguém, essas pessoas tendem a se esconder. Elas tendem a fugir da nossa presença. Então agora você tem uma pergunta para responder. No teu ambiente de trabalho, você percebe que as pessoas te procuram mais ou que elas fingem estar ocupadas, desviam de você no corredor porque de repente não querem ter um contato contigo? Óbvio, elas estão se sentindo manipuladas. Então um líder, ele pode medir a sua capacidade de influenciar ou a sua capacidade de manipular por esse simples método de percepção, de observação da sua equipe. Uma vez que você se transforma numa pessoa influente e que encanta as pessoas e faz com que elas queiram ouvir você, se transforma num modelo, obviamente você vira uma pessoa persuasiva. E por que não dizer, muitas vezes, uma pessoa encantadora, uma pessoa sedutora, né, no sentido mais amplo da palavra. No sentido de, toda vez que você encontra alguém, essa pessoa é seduzida a ouvi-lo, a observá-lo, a tê-lo como exemplo. Esta é a essência da liderança. E você veja que tudo isso a gente faz através da comunicação. Comunicação estratégica, eu diria, que é o grande diferencial dos líderes que efetivamente se transformam em grandes líderes, respeitados, seguidos e admirados pelas pessoas que o cercam. Além disso tudo, tem um outro processo que a gente vai falar que conclui o nosso raciocínio sobre o rapport. Então veja só, eu construí um esquema aqui para que você entenda de uma maneira estruturada. Se você quiser, você pode passar por esse trecho do vídeo mais umas 2 ou 3 vezes, porque isso é muito importante. Olha só, a primeira coisa que acontece no processo de rapport, quando você encontra alguém, esse alguém que encontra você, olha para você e pensa assim: será que eu reconheço, ou entendo, ou aceito esta pessoa? Quando ela diz sim, existe o que a gente chama de segurança. Quando ela diz não, a segurança vai embora, certo? Então o que acontece? Como que essa pessoa se sente segura contigo? Né? Quando ela observa, quando ela percebe as suas expressões. Vamos voltar lá naquelas aulinhas anteriores. Quando ela percebe o não verbal. O não verbal é o que gera segurança, é o primeiro contato. Então o rapport começa bem antes de você conversar com a sua equipe. Não esqueça que você é o líder. Todo mundo agora olha para você. E quando todos olham para você, você está se comunicando o tempo todo. Eu vou contar uma historinha para você que aconteceu comigo quando eu tinha lá meus 16 anos de idade. Isso faz muito tempo, praticamente 30 anos. Eu trabalhava em uma empresa e nós tínhamos um chefe, que era o seu Rogério. E o Rogério, ele sentava na cadeira de chefe, que era bem num canto da sala, e ele se encostava naquela cadeira e quase dormia durante a tarde. E isso tirava toda a moral dele para conosco, porque a gente via um chefe molenga, um chefe que estava ali sentado esperando o tempo passar.
Então, o que acontece? É muito importante que você tenha consciência de qual é a mensagem que você está passando, mesmo sem estar conversando com as pessoas. É legal isso, né? É aí que você gera segurança. A partir desse momento, vamos supor que as pessoas olhem para você, percebam as suas expressões, as distâncias e que se sintam seguras. E aí elas vão continuar fazendo perguntas para si. Elas vão perguntar assim: será que eu gosto dele? Será que eu respeito? Certo? Quando elas fazem essas perguntas e elas respondem sim, elas geram o que a gente chama de empatia. Porém, se elas disserem não, a empatia some. Então, como que você consegue conquistar a empatia das pessoas? De uma maneira muito simples. Basta estabelecer agora uma conversa, porque a empatia ela é criada através de boa conversa, que tem palavras, informação, que tem uma lógica, ou seja, que você estabelece uma conexão, que a pessoa percebe o que você está querendo dizer, e também tem os sons. Lembra do 38% da comunicação lá nos elementos? Naquele gráfico que eu mostrei para você? Então, dependendo da forma que você fala, dependendo do que você fala, se faz sentido para a pessoa, geramos aí um processo empático. Isto aqui já é muito. Uma pessoa que tem a capacidade de gerar segurança e empatia numa relação, ele já é uma pessoa com habilidade de rapport muito alta. Geralmente, essa pessoa é um grande líder. Então, se você quiser efetivamente ganhar muito terreno como líder, exercita, pratica muito isso que a gente está vendo agora, tá certo? Vamos lá, eu sei que você quer muito mais. E muito mais pressupõe que agora a gente vai para um próximo passo, que as pessoas perguntam para si mesmas: será que eu confio nele? Hã? A confiança é uma chave. E depois elas perguntam ainda mais: será que eu sou como você ou será que eu sou como ele? Né? Essa pergunta ela leva a pessoa lá para um nível profundo que a gente chamaria do nível das identidades. Né? A pessoa para refletir se efetivamente é como você. Lá na introdução do curso, você deve ter visto que eu apresentei uma aula onde tem um iceberg e lá no fundo do iceberg tem o nível da identidade. Quando a gente consegue conectar com as pessoas no nível da identidade, lá no fundo do iceberg, é esse o estágio. É aqui que você persuade, é aqui que você influencia. O grande líder trabalha nesse nível, aonde as pessoas se sentem seguras, empáticas e persuadidas a fazerem qualquer coisa. Esse é o típico líder que diz assim para a turma: vamos pular do precipício, e todo mundo vai com ele. Por quê? Porque sabe que está segura, entendeu o porquê pular do precipício e ela é convencida a fazer coisas muitas vezes julgadas impossíveis pela maioria das pessoas. Esta liderança não é para qualquer um. Por quê? Porque vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Me acompanha com o mouse aqui. Ó. O primeiro nível, basta você ter uma boa expressão não verbal, se apresentar bem, né? Fazer caras e bocas, fazer uma postura firme que as pessoas vão se sentir seguras. Depois basta ter um bom papo. Né? E de bom papo muita gente tem por aí, bom de conversa, certo? Mas falta conteúdo, né? Então, quando você encontra a pessoa e começa a conversar com ela, efetivamente a pessoa se sente empática. Agora, olha os ingredientes que a gente vai ter aqui. Esta é a chave. E aqui se transforma numa mágica quando você apresenta esses ingredientes. Eu gosto de fazer uma reflexão, uma comparação, melhor dizendo. Aqui nesse nível de segurança, você faz mais ou menos assim. Você pega as pessoas e de uma maneira muito rápida, elas se sentem seguras. Aqui também, 10 minutos de conversa, as pessoas já têm empatia contigo. Este nível aqui da persuasão, talvez você leve uma vida inteira, porque você aqui tem que demonstrar um comportamento de inspiração, de integridade, de honestidade e de ética. Enquanto você não demonstrar e a pessoa não perceber esse tipo de comportamento, ela não se sente persuadida literalmente, profundamente por você. Então aqui está o segredo dos líderes que fazem uma diferença tremenda. É aquele cara que realmente se identifica como líder, que inspira, que tem uma integridade inabalável, um senso ético e de honestidade muito aparente. Então, quando você consegue chegar nesse nível, você se transforma numa pessoa que estabelece rapport, sintonia,
pela sua capacidade de comunicação. Interessante isso, não é? Você pode, você deve usar essa técnica, esse método com todas as pessoas com quem você se relaciona, sejam sua equipe, seus pares, seu chefe, as pessoas com quem você convive na vida pessoal. E eu garanto para você que as pessoas vão começar a vê-lo de uma maneira muito diferente. Gostou dessa aula? Olha só, atualmente cerca de 90% dos problemas nas empresas giram em torno da comunicação. Quando eu ainda era muito jovem, eu conversei com um consultor muito experiente. Então, na época, eu lembro que eu perguntei para ele, eu acho que era o professor Lauro, um senhor assim, cabelinho branco, e eu perguntei para ele, professor, me diz aí, qual é o segredo que o senhor tem para me dar uma dica, para eu me dar bem na carreira, para poder crescer como gerente? Eu era um gerente bem novato. Talvez na época que eu estava no mesmo estágio que você está agora. E o conselho que o professor Lauro me deu foi, Alexandre, presta atenção na sua comunicação. A maior parte dos problemas aqui dentro da sua empresa se dão porque as pessoas não têm uma boa comunicação. Olha só que bela dica, né? Belo conselho que eu obtive com uma pessoa mais velha, muito experiente. E agora eu repasso para você. Presta muita atenção na sua comunicação. Melhora ela, refina ela e eu garanto que esse passo vai levar você muito longe. Muito bem, meu amigo. Até agora eu gostaria de agradecer e dar os parabéns para você por você estar aqui comigo, prestando atenção e muito ligado nessas dicas. Espero que você pratique muito isso que a gente viu nesta aula. Se você achar importante, revisa essa aula, anota os principais pontos. Se tiver dúvida, pergunta aqui embaixo que eu tenho o maior prazer em responder e aplica. Até uma próxima aula. Um abraço!